Então, vamos fazer aqui a linha do tempo de novo, ó. E a gente vai avançar também. Tá certo? Aí, só lembrando, todo vestibular que vocês vão fazer, gente, ó, Enem, FUVEST, Unifol, Unicristos, UES, vai dizer assim, ó, tem velha ordem mundial e nova ordem mundial. Eu já vi até a abreviatura, né? Que é VON e NON. A Bernoulli mesmo, ela usa essa sigla. Mas, assim, não é comum usar essa sigla nos vestibulares. É só para lembrar, tá? Velha ordem mundial. E essa NON aqui, nova ordem mundial. Lembrando, jovens, o que é uma ordem mundial mesmo, que a gente falou semana passada. Uma ordem mundial. É sempre um momento, uma época, a gente não sabe quanto tempo dura, não existe nada previsto assim. Uma ordem mundial ela pode durar 20 anos, ela pode durar 100 anos, ela pode durar 50 anos, a gente não sabe, né? Inclusive, está muito em pauta que agora nós teríamos uma nova ordem mundial, que não é essa aqui, a tradicional, de 91 para cá. Mas isso ainda é muito cedo para falar, tá? Mas está se configurando algumas modificações aí. Mas, enfim. Então, o que é uma ordem mundial? É um período na história que existe ali uma disputa pela hegemonia. Sempre houve isso. O que é hegemonia? A dominação, a supremacia. Então, vamos usar um exemplo clássico. A gente está acabando de ver isso. Olha, vindo para cá agora dirigindo, lá vem a história, que é a deputada Nancy Pelosi, que visitou agora, né, sem aviso prévio, Taiwan. Isso causou a ira da China, todos vocês viram. Ela é deputada dos Estados Unidos, ela é como se fosse o presidente da Câmara dos Deputados lá. Aqui no Brasil, lembrando que presidente da Câmara é o terceiro na linha de sucessão. Se morrer presidente e vice, quem assume é o presidente da Câmara. Não, no Brasil nós já chegamos a ter, inclusive, se eu não me engano, já na história, isso já aconteceu em viagem, porque isso também acontece em viagem. Se já aconteceu, por exemplo, o presidente está doente, internado, o vice viajou, aí quem fica naquele momento já aconteceu, o presidente da Câmara. Depois da Câmara, o presidente do Senado no Brasil. E depois, e ninguém sabe, às vezes já caiu no Unifor, é o presidente do Supremo Tribunal Federal, que tiver em exercício. Os 5 na linha de sucessão são esses. Então, é considerado, assim como no Brasil, lá nos Estados Unidos, é um cargo de alto escalão, né? Então, foi a primeira vez nos últimos 20, 30 anos, mais ou menos, que uma pessoa do alto escalão do governo americano visita Taiwan. E isso realmente causa a ira da China. Daqui a pouco a gente vai ver o porquê, quando entrar na nova ordem mundial. Mas, assim, foi anunciado sanções para ela e a família dela, que a gente não sabe ainda o que é. Essas sanções, na prática, acho que nem vão ter muito efeito. Agora, a China andou suspendendo alguns acordos com os Estados Unidos e mandou suspendendo um contrato de compra de produtos de Taiwan, como retaliação. E está fazendo agora exercícios de guerra próximo ao mar de Taiwan, com armas reais, foi o que foi dito agora. Gama, então, ó, a gente vê claramente agora uma disputa entre China e Estados Unidos pela hegemonia mundial. Isso é uma ordem mundial. É quando países, potências, disputam a hegemonia. Disputa para ver quem manda no mundo. Tá? Então, uma ordem mundial é isso. É aquele momento da história onde potências ficam disputando para ver quem vai ter a dominação, quem vai ter a hegemonia ali sobre o mundo. Beleza? Aí, o que é a velha ordem mundial? Fácil. Semana passada a gente iniciou isso aqui, né? Começou aqui em 1947. Eu acho até que eu citei o evento, né? Aqui foi a doutrina Truman. Gente, lembrando que isso aqui é bom porque é história e geografia. Então, você mata 2 coelhos na prova, né? Então, esse assunto ele é sempre muito importante porque pega 2 disciplinas. Então, o que foi a doutrina Truman? Lembra que tinha acabado bem aqui em 45 a Segunda Guerra Mundial. Então, foi o fim da Segunda Guerra. Aí já tem gente que coloca assim, a Guerra Fria já começou aqui e tal, beleza. Mas o marco mesmo que se considera, geralmente nos livros de história, de geopolítica, foi um discurso
do presidente Truman dos Estados Unidos no Congresso americano. Quando ele foi lá no Congresso, ele disse algo mais ou menos assim, ó, é quase 90% do jeito que eu estou falando para vocês. Assim, ó, os povos livres da terra olham para nós, que é o nós, Estados Unidos, e clamam, nossa, era quase uma coisa assim, clamam por nossa ajuda para a defesa de suas liberdades. Sempre aquele discurso americano, que já foi usado 1 milhão de vezes, e o discurso também muito de nós somos os defensores da liberdade. Esse discurso ele continua hoje também, porque eles vão argumentar, e até com uma certa razão, entre aspas, que a China, por exemplo, é ditatorial, é autoritária. A gente vê as repressões agora aos uigures, que é uma minoria chinesa que realmente é tratada como se fosse assim cidadão de segunda categoria. Tem o tal dos campos de, abre aspas, a China chama de reeducação. O Ocidente está chamando, parece que eles andaram trocando nome muito pesado de campos de concentração, que meio que reflete a nazismo, aquela coisa, e estão chamando de campos de trabalhos forçados. Inclusive tem denúncias que empresas, agora aí é que é interessante, ó, denúncias que empresas americanas, como a própria Nike aqui, utiliza desses campos assim, parceria e tal, porque é mão de obra barata. Parece ontem eu estava escutando o Laurentino Gomes, aquele das trilogias, né, o jornalista, que os livros dele de história, né, fizeram muito sucesso, 1808, 1822 e tal. Ele acabou de lançar uma trilogia sobre escravidão no Brasil. E ontem eu escutando o podcast do Roda Viva, né, e tal, indo para a escola, e a moça fez uma pergunta que era assim: mas os ingleses eram contra a escravidão? Ele falou assim: mas era e tal, mas ao mesmo tempo os ingleses, né, queriam acabar com a escravidão no Brasil. Mas ao mesmo tempo, eles mandavam lá em algumas fábricas lá os grilhões, os negócios de ferro, as correntes, quem fabricava eram eles. Então sabe aquele negócio de eu tô lá nos Estados Unidos, aí eu sou o presidente americano, aí meu discurso qual é? Os chineses são contra a liberdade, eles são autoritários, eles têm até campo de trabalhos forçados, onde eles exploram os uigures, mas eu, a Nike, certo? Às vezes uma blusa dessa aqui, sei lá, foi feita lá, ou com mão de obra, alguma coisa, o tecido. Então, me lembrou ontem o Laurentino falando a mesma coisa, quando ele falava, é aquela coisa que o discurso é um, mas a prática muitas vezes é outra, né? E que assim, às vezes o discurso é um, mas tem a galera no país que eu vou me aproveitar disso aí. A gente não sabe porque não tem transparência, é assim. O Ocidente, mas também a gente desconfia. Como não há transparência, é meio que até uma forma de você coibir manifestações, porque assim, quem são os uigures na China? A China, ao contrário do que se pensa, hã? Não é casta. Lá o que que é? É etnia mesmo, cultura. A gente acha que o chinês é tudo igual. O chinês que manda no país, 90%, é a etnia Han. Que é assim, cada 10 chineses, ou até mais, certo? Porque a etnia Han que governa, é a da maioria dos chineses, é o chinês típico e tal. Aí tem umas outras etnias lá, Miao, Uigur, entre outras. Mas essa Uigur em especial, ela tem até por parte de alguns chineses uma perseguição, uma certa raiva. Eles são muçulmanos, aí já destoa. Eles usam umas vestimentas diferentes. E eles estão numa província que é tida como, aí é onde está o mesmo problema de Taiwan e do Tibete. E até de Hong Kong agora, que são vários conflitos internos que a China tem. São vistas como separatistas. Então, o que acontece? Qual é a raiva que eles têm de Taiwan, a China? É porque Taiwan prega que é independente. Mas pouquíssimos países no mundo, 4, 5, reconhecem Taiwan. Nem a ONU reconhece, né? A ONU expulsou Taiwan, certo? E o Brasil não reconhece. Taiwan, na verdade, até porque isso pode cair na prova agora, você vai imaginar o seguinte, para ficar fácil de entender, isso aqui é um mapa tipo da China
continental como a gente conhece. Isso aqui é a ilha de Formosa, que é o que eles chamam de Taiwan. É como se fosse Fernando de Noronha, Brasil. Então, Fernando de Noronha não é do Brasil? É. Então, tudo isso aqui era uma China só. Isso aqui era uma ilha que pertencia à China, tudo era China. Só que, ainda na Segunda Guerra Mundial, 39 ali, 38 a 45, tinha dois grupos rivais dentro da China. Os comunistas, que já é aula de história, tá, gente? Versus nacionalistas. Os comunistas liderados pelo Mao Tse-tung, claro, e os nacionalistas pelo Chiang Kai-shek. Acho que não precisa saber o Chiang Kai-shek, não. Mao Tse-tung todo mundo sabe, né? Tem que saber. Esses caras, eles fizeram uma aliança durante a Segunda Guerra para expulsar o inimigo em comum, que era o grande inimigo da China na Segunda Guerra, que até hoje se cultiva um ódio grande entre esses dois países. Japão. Aí é outra coisa, a gente já vê a aluna ainda que acha que o oriental é tudo igual e acha que eles são tudo amigos. Vocês sabem que o japonês até hoje, coreano tem pé atrás com o Japão, porque teve aquela época que o Japão era extremamente imperialista e queria dominar aquela bacia do Pacífico ali toda. Mas é porque aí já foi fruto de outra coisa, né, da Guerra Fria. Então hoje a China apoia a Coreia do Norte por conta da Guerra das Coreias e tem uma questão de território, gente. Se vocês olharem no mapa, a península vai ficar muito mal feita aqui, mas sei lá. A península da Coreia é assim, ó, ela vem da China. Ela desce da China. Isso aqui é uma península. Bem aqui separa. Então aqui é a Coreia do Norte e aqui é a Coreia do Sul. O que a gente sempre diz para o aluno? Que a Coreia do Norte, ela funciona como uma barreira natural para impedir que as tropas americanas, europeias, seja lá, cheguem a ter fronteira com o território chinês. Porque aqui é água. Aí você vai dizer assim, numa situação de guerra, a gente sempre aprende que você desembarcar na água é 1000 vezes pior. É muito complicado você desembarcar na água. Você desembarcar, por exemplo, aqui na Coreia do Sul, ó, já posicionar tropas aqui e avançar já é melhor. Agora, melhor ainda seria se tudo isso aqui fosse Coreia do Sul. Na verdade, seria uma Coreia só e dominada pelo Ocidente, com apoio americano. E aí, garotos, onde é que vocês acham que teriam tropas dos Estados Unidos? Bem aqui, ó. Na fronteira com a China. É por isso que quando perguntam assim, quem é ainda o padrinho forte da Coreia do Norte nos dias atuais? É a China. A Coreia do Norte, ela não sucumbe também, porque além de ter armas nucleares, aquela coisa, mas porque tem esse apoio chinês muito forte. Né? Mas aí também entra uma questão de território mesmo. Mas vamos lá. Aí voltando para cá, para a gente entender, ó. Note que algumas coisas para você entender hoje tem que voltar na Segunda Guerra Mundial. Esse caso aqui de Taiwan é um. Então, ó, brigava comunista e nacionalista, mas a galera deu as mãos para expulsar quem? Os japoneses. Conseguiram. Quando conseguiram, volta o conflito interno. Nesse conflito interno, quem sai vencedor? Óbvio que foi quem? Não. Quem está no poder até hoje? Não, então, mas assim, quem ganhou foi Mao Tse Tung. O que é que os nacionalistas fizeram? Eles foram para Formosa, de navio. Quem escoltou os navios foi a Marinha de Guerra Americana. Por quê? Porque naquela época eu estava na Guerra Fria, então eu morria de medo de mais um governo quê? Comunista, exato. Então os americanos já deram apoio a quem? Aos nacionalistas. Beleza. Quando o Chiang Kai-shek chega aqui com intelectuais, parte do exército dele, pessoas e tal, ele funda uma nova China. Entendeu? Ele diz: a China verdadeira somos nós. E ele declara meio que uma, abre aspas assim, independência.
Mas se eu falar uma coisa para vocês, na época, um monte de país, você vê como é que são as coisas. Estados Unidos, Europa, um monte de país. Show, estamos com você. Destaque a reviravolta foi o quê? Olha, para quem não sabe, às vezes o aluno não sabe disso. Não são 5 membros permanentes no Conselho de Segurança da ONU? Hoje, né? China, França, Inglaterra, Reino Unido, né? Estados Unidos e Rússia. Vocês sabiam que essa cadeira aqui não era da China, era Taiwan. E todo mundo assim deusando Taiwan no Ocidente. Pô, Chiang Kai-shek, os nacionalistas, estamos contigo e tal, não sei o quê. Só que acontece uma coisa, que em história é super cobrado, que no começo dos anos 70, a Revolução Chinesa foi quando? Do Mao Tse Tung. Porque primeiro ele derrota os nacionalistas. Aí depois ele faz o quê? A Revolução Chinesa, de 49, né? Implementa ali o Partido Comunista, aquela coisa e tal, tal. Os americanos morrendo de medo dele e disso aí. Só que acontece que nos anos 70, o Mao Tse Tung, ele morre de medo, sabe de quem, na verdade? Com razão, dos soviéticos. Qual era o medo da China? De ser apenas mais um país fantoche da União Soviética. E outra, a China tem um histórico de países externos que dominavam. Inglaterra já dominou, Portugal já dominou uma parte da China. Os japoneses. Não fazia realmente sentido ter saído do domínio japonês para lá na frente cair num domínio soviético. E vocês sabem melhor do que eu que a União Soviética não deixava ninguém fazer nada ali. Romênia, Hungria, Bulgária. Vocês lembram de 68 da Primavera de Praga? Que o Alexander Dubček e a população disseram: não, nós vamos fazer um socialismo aqui mais humanizado, com eleições, talvez uma liberdade de expressão. No outro dia, as tropas do Exército Vermelho estavam lá. E ele foi cobrado explicação de que papo é esse, meu irmão? Você não tem essa autonomia para fazer isso, não. Aí o Mao Tse Tung faz o quê? Que está em todos os livros de história. O Mao Tse Tung começa a se aproximar, sabe de quem? Dos Estados Unidos. E os americanos veem uma oportunidade maravilhosa. Aí você vê como é que é o mundo. Isso que é tudo farinha do mesmo saco. O presidente Nixon dos Estados Unidos vai visitar a China. E tem a famosa... agora, falhou só o nome aqui. Política do ping-pong. O que é a... Do ping-pong eu lembrava, tá? Tentando o primeiro nome. Política do ping-pong. O que é que foi isso? O Mao Tse Tung organizou umas partidas de ping-pong, aquela história do simbolismo, entre chineses e americanos. Recebeu uma comitiva dos Estados Unidos que é para dizer assim: eu estou mais com vocês, que são capitalistas, do que com o cara lá de cima, que é, abre aspas, comunista igual a mim. E foi isso que aconteceu. Tem aquela foto clássica, Mao Tse Tung apertando a mão do presidente Nixon. Aí vocês já viram. Sempre em ordem mundial a história da conveniência e um leão por dia, né? Quem é o inimigo da vez? Então, na hora que a China se aproxima dos Estados Unidos, o que é que os Estados Unidos fazem? Sabe Taiwan, que eles apoiavam, aquela história toda, aquela coisa? Ei, ONU, essa Taiwan aí não é a China verdadeira não, viu? É a grandona aqui. Buf, a ONU expulsa Taiwan. Taiwan perde a cadeira do Conselho de Segurança Permanente, vai para quem? Para a China, mas os americanos não eram bestas. Sabe aquele negócio de eu apoio, mas ao mesmo tempo eu estou também do outro lado e tal, que ninguém é besta? De ser... Pessoal, eles nunca os Estados Unidos viraram as costas totalmente para Taiwan. E eles sabiam que estavam fazendo certo, porque inclusive está aí hoje. Nessa época que a China ainda era país que estava saindo da miséria. Não era internet 5G, não era carro, não era essa tecnologia de hoje, não era essa potência que é hoje. Estava ainda engatinhando. Então os americanos, nós vamos ver o que é que isso vai dar lá na frente, né? Então, por enquanto, ó, nós somos amigos, viu, Mao Tse Tung? Mesmo você comuna aí, tá, a gente é amigo. Agora olha como o mundo dá voltas. Hoje que a China é uma grande potência e rivaliza com os Estados Unidos, os americanos já estão
Com essa visita da Nancy Pelosi agora, semana passada, né? Sem aviso, inclusive, estão meio que reafirmando a parceria com quem? Com Taiwan. Mas é uma jogada também geoestratégica. Olha a posição de Taiwan. Para o governo chinês, pedindo talvez que seria negado. A última visita, parece que foi na década de 80 ou início dos anos 90, de alguém do alto escalão dos Estados Unidos a Taiwan. Para vocês terem uma ideia, Taiwan não é do Comitê Olímpico Internacional, porque a China não aceita. Vocês sabem como é que ela disputa as Olimpíadas? Vocês já viram, porque não tem como eu mostrar aqui. Vai como China, Taipei. A bandeira de Taiwan é uma bandeira que ela é mais ou menos assim, ó. Ela é azul e vermelho, umas faixas, e ela tem um negócio aqui com um sol branco, assim, certo? E tem uma faixa, se eu não me engano, aqui é azul e aqui acho que é vermelha. Não vai isso aqui para as Olimpíadas. O que vai é igual foi agora o Comitê Olímpico Russo. A Rússia pôde usar a bandeira nas Olimpíadas agora? Não. Ela pôde usar o hino? Não. Ela só foi com uma coisa branca chamada Comitê Olímpico Russo. Aí tinha uma tocha com as cores da bandeira russa e os arcos olímpicos, as argolas olímpicas. Taiwan é a mesma coisa, é branco, faz assim uma nuvenzinha com as cores azul e vermelho, o solzinho no meio e as argolas olímpicas embaixo. Mas ela não pode ir como, porque não tem reconhecimento. Ela vai como se fosse um comitê ali, um conjunto de atletas, que nem a Rússia foi agora. Só com uma diferença que a Rússia foi agora, depois volta ao normal, na próxima já, eu acho. Na próxima ainda está banida, por conta do doping, e tá. Então foi uma coisa mais antiesportiva, aquela coisa. Aqui é por questão mesmo geopolítica. Certo? Acredito que também não toque, não. Porque eles não têm, não pode ir bandeira, não pode ir. Entendeu? Então acredito também, eu não vou te dar certeza. No caso da Rússia não teve o hino, né? Foi uma sinfonia, acho que do Tchaikovsky. Pronto. Então acredito também que eles na China, Taipei, não. E aí essa é a briga de Taiwan. Mas é super fácil de entender. A galera de Taiwan se considera independente, certo? Porque os nacionalistas foram para lá depois que foram derrotados pelos comunistas, Mao Tse Tung, isso em 40 e pouco. Se declaram independentes, boa parte do mundo não reconhece, que ninguém é doido, né? De brigar com a China poderosa e tal. E os Estados Unidos acabam mantendo ainda esse joguinho, porque sempre tem essa rivalidade atual com a China, então é sempre bom estar comendo dos dois lados, né? Como quem diz assim, eu faço negociata com a China, eu vou aqui, eu fui, mas eu não abro mão também de um território, e vai que no caso de um ataque, de alguma coisa, é muito estratégico. E também para a China abrir mão de Taiwan, além do simbolismo, que se abrir mão de Taiwan, os chineses uigures lá de cima vão querer que a província deles se separe. Os tibetanos vão querer a independência do Tibete. E os estudantes de Hong Kong, que agora mais uma, né, que a Unifor vive cobrando aí. Hong Kong também tem um viés agora, tem muito levantando a bandeira de Hong Kong se separar da China. E a China não vai aceitar. Mesmo que perder um, não vai, e outra. Enfraquece ela como potência, ela perdeu um. E outra, se perder total, está dando carta branca para os americanos se instalarem ali, com apoio militar, com. Hã? Eu acho que tem tudo, mas é porque assim, Hong Kong, qual é a história de Hong Kong? Ficou quase 150 anos sob domínio inglês. Foi devolvida em 97 para a China. Foi assinado um acordo com a China de 50 anos. Então vai até 2047. Mas claramente nós vimos agora em 2013 ou foi 14 e agora recente 2020, 21, duas vezes o desrespeito ao acordo da China. Qual foi o desrespeito? 2013 e 14, questão da Unifor, de atualidade, na prova de medicina, inclusive, teve aquela revolta do guarda-chuva. O que foi a revolta do guarda-chuva? Foi chamada assim porque os estudantes ficavam com guarda-chuvinha colorido o dia todinho lá no sol e tal, sentadinhos, se protegendo também, que eu não sei nem se protege, acho que
aqueles jatos d'água da polícia, aquela coisa toda e tal, aí com revolta do guarda-chuva. O que é que foi isso? Nesse acordo dizia que a China não iria interferir nem na política, nem na economia de Hong Kong. Seria chinês e tal, mas não iria interferir, né? O Hong Kong é um tigre asiático original, junto com Singapura, Taiwan e Coreia do Sul, né? Outra coisa, Hong Kong tem mais liberdade de expressão do que a China. A China não tem liberdade de expressão. Nenhuma. Nenhuma. É tudo ou estatal, a imprensa e tal, ou tem muita censura. Tá? O último caso agora, a menina até perguntou para mim essa semana e tal, e disse assim, peraí que eu vou pesquisar. O ursinho Pooh está proibido lá na China. E vocês sabem qual é o motivo? Puro e simples. Porque numa visita do Xi Jinping, ou foi o Hu Jintao, não, Xi Jinping, que é o atual, numa visita aos Estados Unidos, na época ainda do Obama, posicionaram uma foto lá, onde os dissidentes chineses, quem são os dissidentes? Aqueles que não gostam do Partido Comunista, do autoritarismo, que são contra e tal, a favor da liberdade de expressão, porque não é todo chinês que compactua, né? Eles começaram a comparar o Xi Jinping ao Singapur e, na época, o Obama ao tigre lá. Tigrão, né? Que chama? Ao tigrão. Gente, vocês podem pesquisar em sites sérios. Não é assim, o Rafael tá tirando de... Não, pelo amor de Deus. Pode entrar aí no G1, no Globo. Aí começaram a fazer chacota com o presidente. E meu povo, obviamente que ia dar ruim, né? Então, o Singapur foi proibido pelas comparações engraçadinhas de alguns chineses dissidentes comparando ele ao Xi Jinping. Ou Xi Jinping, na verdade, a ele ao Singapur. Está lá proibido. Outra coisa, na China, todos os anos tem uma quantidade de filmes de fora que podem passar. Vários filmes têm que ter finais ou... se já não muda antes, tem que mudar alguma coisa no filme para passar lá, na China. Então, por exemplo, o Clube da Luta é um caso famosíssimo, do Brad Pitt e do Edward Norton. O final foi modificado por conta das cenas de muita violência. Até aí foi violência, beleza. E só na versão chinesa, praticamente no final, tem letreiros que na versão original não tem. Que é como se fosse assim, ele fez tudo isso, mas depois a polícia investigou, ele foi preso e tal, dizendo assim, ele não ficou impune. Na versão americana não tem isso, nem na nossa, que é a americana. Agora, Gama, tem filmes lá que é por conta de viés político, sim. O Doutor Estranho é um caso típico. Doutor Estranho, vocês sabem que na versão original, o doutor lá, não sei o que, ele vai lá no Kamatashi, lá o que é, lá no Tibete, para ter os ensinamentos e tal. Na versão, tinha uma certa valorização dos tibetanos. Já na versão mesmo original, não precisou mudar. Os caras já na hora de fazer o filme, o mercado chinês hoje é grana, né? Então ninguém é doido também, pessoal. Então já foi escrito de uma forma que agradasse aos chineses. Então são vários filmes que alguns são até proibidos. É porque, assim, na versão original, na história em si, né, nem no roteiro, na história do Doutor Estranho, lá dos quadrinhos e tal, há uma certa valorização de um monge tibetano, aquela coisa toda e tal, sendo que os chineses não querem nenhuma valorização, nada que valorize o Tibete. Porque, assim, vocês sabem da história, né, que também está aí no G1, é só pesquisar. Todo mundo conhece o Dalai Lama. Dalai Lama é o líder tibetano. É a reencarnação da compaixão de Buda. O atual Dalai Lama, ele vive na Índia. Vocês sabem que ele visita o mundo, já veio ao Brasil algumas vezes. Só que o Dalai Lama não precisa morrer fisicamente para aparecer o próximo Dalai Lama. Esse agora é o 14º e tal, por aí. Né? Esse senhor agora. O próximo Dalai Lama, ele já pode aparecer. Então ficam dois, não tem problema. Certo? Não precisa ter a morte, então, física desse aqui. O que a China quer? A China quer, o cúmulo, parece até piada, é coisa assim surreal. A China quer escolher o próximo Dalai Lama. Só que o Dalai Lama, ele não é uma escolha, ele é uma manifestação. Dentro daquele...
Mas o Papa ainda, querendo ou não, ainda é uma escolha que, vamos ver entre esses, mas não sei o quê. Mas em tese da Leama você nem escolhe, porque é como se tivesse aqui um monte daqueles moleques lá nos mosteiros, naqueles cantos lá tibetano e tal, e aí você começa a ver algumas coisas de um garoto ou outro, e você, será que é ele? O outro, é ele. Não é você assim chegar, claro, pode ter alguma coisa também de subjetividade, é aquele ali, então, mas é uma coisa que se manifesta. E a China, não, ela quer virar e quer dizer, é esse. Que aí foi o lance de Hong Kong. O que é o lance de Hong Kong? Eles que escolhiam entre os políticos lá e tal quem ia governar. A China virou em 2013 e disse o quê? Não, vocês vão continuar escolhendo. Só que eu vou indicar os candidatos. É uma aposta, pessoal. Sinceramente, é aquele negócio que você pode escolher qualquer um dos que eu indiquei. Aí eu vou escolher o 6, o meia dúzia, o... e os estudantes que são mais acostumados com liberdade de expressão, porque ficaram muito tempo sob domínio inglês, pegaram e disseram, ou a gente vai para a rua agora, ou a gente fica como eles, o restante da China, sem liberdade plena de internet. Vocês sabem que tem um filtro de internet lá gigantesco, que é o The Great Firewall chinês. A Google foi expulsa do país porque se negou a instalar os filtros. O que são os filtros? Tem um site que, pronto, você não acessa de jeito nenhum na China. Inimigo mortal para os chineses. Anistia Internacional. É aquele site que defende direitos humanos e tal, que denuncia esse site na China, nem pensar. Não, lá você não acessa. Quando você vai, o site não abre, tem um firewall. Igual esse de empresa. Tem firewall em colégio. Lá no colégio que eu dou aulas, você vai digita um site lá de questão, mas como tem vírus, se for questão de vírus, não é muito seguro, ele bloqueia. Nesse caso é por questão de censura. Então não. A anistia foi aquela que nas Olimpíadas de Pequim, os senhores não vão lembrar, ela lançou as propagandas das Olimpíadas. Como é que eram as propagandas? O tiro ao alvo era um chinês vendado, acorrentado e os policiais atirando. Natação, eram dois policiais pegando o cara e mergulhando a cabeça dele na piscina. E o lançamento de peso, né, aquele da bolinha, era uma... Não, era uma jovem chinesa presa com aquela corrente e a bolinha, o peso. A China ficou possessa com ódio mortal na época. Anistia Internacional. É um site, se você entrar agora e botar Anistia Internacional, aí ela tem sites em alguns países, Anistia Brasileira, Anistia nos Estados Unidos. Ela é tipo, vamos botar, Médicos Sem Fronteiras, que é em boa parte do mundo. Aí tem a Anistia Internacional, né? Ela às vezes atua no Brasil, dizendo, olha, violência policial no Brasil, isso aqui, parará. Olha, casos de racismo e tal, assassinatos brutais na África e tal. Então, essa é a Anistia Internacional. E aí, então, moral da história. A China tem toda essa censura, essa coisa toda. O Segredo de Brokeback Mountain, que é um filme americano, mas o diretor é o Wang Li, que é de Taiwan. Para a China, quem é de Taiwan é o quê? É chinês. Ponto final. Como ele dirigiu o filme, e o filme fala sobre dois cowboys, isso nos Estados Unidos. Não tem ator chinês no filme. É o Heath Ledger, que até morreu, que fez aquele Coringa lá atrás. E o... Não, é porque tem uma relação homossexual no filme. O filme é baseado em uma relação homossexual entre dois cowboys, que é aquela coisa bem estereotipada americana, que o cowboy é o cara muito macho, muito homem. Um deles é casado. E vocês sabem que a China ela tem uma pauta muito conservadora nos costumes. Então, por exemplo, essa questão de relações homossexuais, elas não são toleradas em público. Então, para elas foi vergonhoso ver um diretor ganhando um Oscar, que foi ele que ganhou, por um filme contando a história de uma relação entre dois homens. Isso já foi suficiente para despertar a ira chinesa contra o Wang Li. Então é esse medo também que a galera às vezes tem um pouco em Hong Kong, os estudantes principalmente, de dizer assim, a gente tem que frear. E a última agora em 2020, 2021, que eu não lembro bem, de novo os estudantes foram às ruas, mas agora foi por quê? Que era uma lei que a China estava querendo passar,
que era assim, você cometeu um crime em Hong Kong, você poderia ir para uma prisão chinesa, mas as prisões chinesas causam medo em qualquer um, porque não tem transparência. O que que os habitantes de Hong Kong entenderam? Isso é para nos amedrontar. É para dizer assim para a gente, não vamos fazer nada, não vamos nem protestar, não vamos nada. E como quem diz assim, e aí, vocês ainda vão às ruas protestar? Porque lá você prende um manifestante desse, é igual na Rússia. Não é como nos Estados Unidos que você, cara, a polícia organiza a manifestação pacífica, ordeira, né? Aqui no Brasil, 7 de setembro, pode ter, se correr tudo dentro do pacífico dos conformes, tranquilo. Lá não, lá você está se manifestando, Rússia e China, você leva preso. Eles têm uma certa autonomia, né, que é aquilo que eles vão chamar de um país, dois sistemas, muitas vezes, e que seria também, aí, só que aí é onde eu acho que a China dá um tiro no pé. Cada vez que ela faz isso com Hong Kong, se afasta mais de próprio Hong Kong, que vai causando ali e tal, e vai causando mais temor da galera de Taiwan. Porque a galera de Taiwan, vamos combinar, eles estão há 70 anos quase, abre aspas, separados na versão deles da China. A maioria de quem mora em Taiwan tem menos de 70 anos, concorda? Então a maioria já cresceu numa Taiwan que se ensina que Taiwan é um país independente e tal. Então tem muito isso. Mas enfim. Mas assim, eu não diria na mesma, porque Hong Kong está sob domínio chinês, mas tem uma certa autonomia. Taiwan é muito mais separado, é muito mais assim, ao ponto deles se considerarem já independentes, como se fosse um país. Hong Kong não. Hong Kong está sob domínio, é como se fosse assim, Fernando de Noronha, vamos supor, mas reconhecendo. Hong Kong reconhece, eu sou da China. É ou como se fosse, melhor exemplo, Catalunha na Espanha. Não tem o viés separatista da Catalunha? Tem. Mas a Catalunha hoje não pertence à Espanha? Como é que ela está a situação dela? Se bem que teve uma reviravolta recente aí, mas era naquele esquema que ela ficava assim, com uma grande autonomia, mas não tinha a independência, né? Agora, o problema de Taiwan é que Taiwan se coloca como independente e países reconhecendo, poucos, mas tem. Ah, não, porque chama a atenção e vai. E outra coisa, hoje tudo ganha uma projeção muito grande no mundo. E hoje é muito difícil você coibir, porque tem internet. Antes, quando era TV e tal, mas mesmo assim nós tivemos aquele caso famosíssimo em 89, em Pequim, que foi o famoso massacre da Praça da Paz Celestial. Que os estudantes foram às ruas e aquela cena que até hoje, qualquer prova de história, não sei o que se fale sobre isso, tem a foto da fila de tanques na rua, é uma avenida bem larga, tipo assim, umas 4, 5 mãos, aí tem assim uns 5 tanques, um atrás do outro, e só um carinha com a blusa branca, a pastinha de estudante, a calça, e ele não para, todos os tanques. Aí vocês podem achar esse vídeo no YouTube, aí o tanque tenta desviar dele assim, ele dá um passinho pro lado. Aí o tanque tenta ir pro outro lado, ele dá outro passinho. Aquilo é muito forte, porque é um simbolismo tipo assim, caramba, 5 tanques e um cara desarmado, um estudante. E depois ele corre, né? Então isso ganhou o mundo. Então isso aí já pesou. Mas é isso. Enquanto isso, a China continua muito autoritária, tem esse separatismo e essa questão de Taiwan, é isso que eu falei para vocês, tem na verdade um negócio lá na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, e aí vai rolando até hoje, né? Queridos, vamos tirar isso aqui. O que foi a doutrina Truman, então? Bora botar. Ela foi uma doutrina, desculpa, uma política, anotem aí, política de contenção do socialismo. Não, não, aí, pronto, não, mas aí é o seguinte, aí foi bom você falar isso, a câmera está embaçada, eita, no Luiz, agora que eu vi. Desligar o mouse.
Aqui? Ah, beleza. Prontinho. Show. Valeu. O que você falou para mim, assim, para ajudar e tal. É assim. A doutrina Truman é o maior, né? Conter o socialismo. Aí você está me falando, é uma primeira manifestação da doutrina Truman, que é o quê? O plano Marshall. Você pode chegar na prova e falar assim, é como se o plano Marshall ele fosse já uma consequência da doutrina Truman. O que é? Eu vou emprestar dinheiro para você se recuperar da guerra e não precisar recorrer ao socialismo. Então você está coberto de razão. E é isso que as provas vão dizer, que o plano Marshall ele já faz parte, tanto é que ele é de 47 também. Mas eu empresto dinheiro para você se você não virar socialista. Topa? Topa. Plano Marshall. Valeu, Ana Luísa. Não, aí depois, no decorrer da Guerra Fria, a União Soviética cria o Comecon, que é tipo, eu também vou ajudar meus amiguinhos socialistas, né? Isso. Mas também às vezes acontecia o contrário. Por exemplo, na corrida espacial, os soviéticos saíram na frente. Os americanos foram lá e criaram a NASA. CIA e KGB, também aquela coisa. OTAN e Pacto de Varsóvia, e realmente a OTAN é mais antigo, o Pacto de Varsóvia veio depois. Então, realmente tinha muito isso, de copiar e tal. Uma coisa interessante aqui, Plano Marshall foi uma forma de conter o socialismo. Outras duas formas, mandar tropas ou se envolver em guerras tipo Vietnã, Coreia. A Coreia foi a primeira grande guerra, foi 50 a 53, da Guerra Fria. E nós ficamos com a pior de todas, eu acho. Se bem que guerra também é terrível. Eu queria ter ficado com o dinheiro emprestado, vamos aqui te ajudar e tal. Nós ficamos com a velha e ruim ditadura militar. Que aqui na América do Sul, a maneira que eles encontraram de barrar o comunismo e o socialismo é a história de ajudar a implementar as ditaduras militares. Esse caso é emblemático, com aquela Operação Condor, que já caiu, acho que no Enem. Né? Operação Condor, o que, que era? Até a Charges é um condor, que é um pássaro típico dos Andes, né? Acho que é o maior pássaro da América do Sul, não sei aí. É um condor, aí tem uns nomes assim nas asas. Bolívia, Brasil, Argentina, Uruguai. Mas bem assim, tipo no pescoço tem assim, CIA. É uma coleira e tem também assim o nome, CIA, né? Estados Unidos. Hoje é praticamente comprovado que os Estados Unidos ajudaram nesse plano Condor, que era um plano de quê? E também de organizar entre as ditaduras, deixa eu só liberar aqui, era uma forma também de os países da América do Sul, as ditaduras, trabalharem em conjunto para reprimir os considerados subversivos, aqueles que apoiavam o socialismo, aqueles que poderiam. É porque na época, vocês devem se lembrar, como é que funcionava muitas vezes. Vamos supor que eu era um cara perseguido aqui pela ditadura militar no Brasil, eu ia para o Uruguai. Só que às vezes o cara que era perseguido pela ditadura uruguaia vinha para o Brasil. Aí o que, que os americanos disseram? Vamos se organizar, porque aí você entra em contato com a polícia, com o exército brasileiro para pegar o uruguaio lá, mas o brasileiro que está aí. Então, o plano Condor, ele foi isso. E outra coisa, gente, na ditadura do Chile, que foi uma das piores, todas foram terríveis, mas a chilena, os americanos eram ali dentro direto. Direto, direto, direto. Foi descarado mesmo o apoio. Inglês. Oi? Então, o Chile tinha muito essa questão da mineração, muita empresa americana. Então, aquela questão lá do Salvador Allende, aquela coisa toda, era meio que eles viam como isso aqui vai romper nossos interesses, vai contra, né, os nossos interesses aqui, econômicos e tal. Então, vamos lá para o Chile. O Kissinger vivia lá, que era o secretário de Estado americano. Vivia, assim, você vai em fotos tomando café com Pinochet. Então, assim,
A ditadura Ei, é o professor, que aconteceu pra gente, tá certo? é só que Oi, Ana. embaçou de novo a câmera. Eita, deixa eu clicar aqui. Pronto. Então, vamos lá. Então, o plano Marshall, certo? De implementar ditaduras militares em alguns países, certo? Recorrer a conflitos indiretos, é aquilo que a gente chama de guerra no quintal dos outros. O que é a guerra no quintal dos outros? É a guerra da Coreia, do Vietnã e do Afeganistão. Foram 3 guerras durante a Guerra Fria que elas não... Na verdade, a gente sempre diz, na Guerra Fria não houve guerra direta, não foi? Nunca houve entre Estados Unidos e União Soviética. Mas tinham as guerras indiretas. As 3 famosas. Primeira, a da Coreia, 50 a 53, a do Vietnã nos anos 60 e 70, e já 79 a 89, a do Afeganistão. E na verdade foi assim, na das Coreias, houve envolvimento de tropa. Mandamos tropa e tal. Vietnã, os americanos mandaram tropas. No Afeganistão, foi um apoio muito mais financeiro e armamentista. Mas não houve muito aquela ideia de eu vou, foi uma coisa mais assim, sabe? Nas intoca mesmo e tal. Não, mas é a do Iraque de 2003, a invasão do Iraque, já na nova ordem mundial, em 2003, que o Conselho de Segurança vetou a Rússia e a França. Então a ONU não deu aval para a guerra, para a invasão, e os americanos mesmo assim foram lá e fizeram. Aí a invasão do Iraque, ou guerra do Iraque, que eu chamar de invasão, é aquela coisa de... O americano não vai chamar de invasão, que ele vai dizer, eu não estou invadindo. Né? Aí vai ser igual aquela coisa que o Putin não... 15 anos de cadeia para quem falar a guerra da Ucrânia lá na Rússia. É Operação Especial de Desnazificação e tem o outro nome. Desnazificação e tem o outro nome. O nome é esse na Rússia. Quem falar o contrário, dando aula aqui falando guerra da Ucrânia na Rússia, eu vou preso, são 15 anos de cadeia. Tá? Então é assim, nós estamos lá fazendo uma, abre aspas, Operação Especial de Desnazificação e tem outro nomezinho que agora eu esqueci. São guerras de narrativa. Sempre. E não dá nem para dizer quem está certo e quem está errado. Gente, no final eu sempre digo, tudo é conveniência. Uma curiosidade, o Vietnã e o Afeganistão é o troco do Vietnã, né? O troco que eu digo assim, tem uma questão do Cefet que diz assim, qual guerra é considerado, em qual país é considerado o, abre aspas, Vietnã soviético? Por que assim Vietnã soviético? É só uma metáfora para dizer assim, no Vietnã mesmo, quem saiu derrotado não foram os Estados Unidos? Quando você assiste aquele filme Rambo 2, você jura que quem ganhou a guerra foram os Estados Unidos, né? Quando o Rambo, que era do Sylvester Stallone e tal, porque quando eu assisti no começo dos anos... ali era anos 80 ainda, final dos anos 80, por ali, eu lembro que eu assisti e dizia, não, quem ganhou a guerra então foi os americanos, porque um homem sozinho armaria, o homem sozinho matou todos os Vietcong e tal, todo mundo. Aí quando você vira adulto, você vai estudar e que você vê assim, peraí, os caras levaram uma surra dos baixinhos, né? Saíram de lá, tal, foram derrotados, mas deram o troco quando? Quando eles apoiaram os guerrilheiros também, mujahedins, são os guerrilheiros afegãos, os mujahedins impuseram uma derrota humilhante para toda a poderosa União Soviética. Então, a questão era muito legal que ela falava assim, qual país foi considerado o Vietnã soviético? Tipo assim, qual país os soviéticos perderam, igual os americanos perderam para guerrilheiros, uma grande potência perder para uns caras... Aí era Afeganistão. Certo? Então, cada um tem uma grande derrota na Guerra Fria. Mas eram guerras indiretas. Mas isso também fazia parte dessa coisa de não deixar o socialismo avançar. Né? Vamos lá. Aí eu falei para vocês que algumas datas aqui importantes e alguns eventos são 1949,
porque foi a criação da OTAN, juntamente com a Revolução Chinesa, de 1950 a 1953. Esse período aqui, ó, ele marca a Guerra das Coreias, anotem aí. Ela tem um simbolismo forte, porque ela foi o primeiro conflito, assim, da Guerra Fria. Mas, sabe? E que o mundo ainda estava ali, Guerra Fria tinha começado em 47, aí se assustou muito, né? E como eu disse para vocês, começou porque terminou a guerra, dividir a Coreia em duas, a do norte com aquela coisa mais soviética, a do sul com apoio americano, tal, tal. Não foram os capitalistas que começaram a guerra, os ocidentais, os Estados Unidos. Foi o Stalin que ficou botando pilha na galera da Coreia do Norte para invadir a Coreia do Sul e pegar a Coreia do Sul. Cada um diz uma coisa aí, diz que o Stalin achava que os caras não vão se importar a mínima com o que hoje é a Coreia do Sul, porque hoje você olha para a Coreia do Sul e diz assim, um país legalzinho, né, economicamente. Naquela época, a parte norte era 1000 vezes melhor, até economicamente, do que a parte sul. Não, pois é, mas também tinha um negócio assim, os americanos, será que iam aceitar passivamente o Stalin ali pegar? E eu estava no começo da Guerra Fria, então era uma coisa muito de, se a gente deixar agora, a gente já começa a Guerra Fria meio que perdendo, e tem a coisa do simbolismo, tipo assim, isso é muito forte simbolicamente. Assim, poxa, cara, e aí, vamos deixar, o cara vai achar que pode, então bora para cima. E aí foram para cima. Como eu falei para vocês, não houve vencedor na guerra. Você até morre de rir que a guerra foi assim, ó. A parte norte invadiu a do sul, conquistou quase todo o sul, mas deixou uma pontinha. Na pontinha, os Estados Unidos vieram com algumas tropas, a ONU ali, empurrou a galera do norte de volta. Aí o sul é que subiu, pegou quase a parte norte toda. Na hora que pegou quase a parte norte toda, que estava encostando na China, a China entra no conflito. Porque a China vai dizer, eu não quero essa galera perto da minha fronteira, não. Empurra os caras de volta. Aí para quase que perfeito onde era antes de tudo da divisão. Foi, um ganhou um pedacinho de um e o outro ganhou um pedacinho do outro, mas ficou quase 6 por meia dúzia. Por isso que nas provas, inclusive tem uma questão da Unifor, de medicina também, que diz assim, termina a guerra, entre aspas, porque não tem um acordo, né, de paz até hoje, é só um armistício, é só tipo uma trégua, né, mas não tem aquele acordo de paz, nada dizendo a guerra acabou e tal, não sei o que, não tem. Não, é como eles falam, é estado ali de guerra. Em tese, você tá sempre, a fronteira é militarizada demais. Tem uma área que é desmilitarizada, mas afasta um pouquinho, você vai ver soldados dos dois lados, né? E o que eles colocam ali? Que houve só pequenos ganhos de cada um, territoriais, ao final da guerra. Mas são ganhos que, assim, um ganhou um pouquinho, outro ganhou um pouquinho. Então é quase que uma coisa nula. Mas quase as fronteiras, como essa questão falava, era assim, as fronteiras não se alteraram muito em relação ao início da guerra, tá? E aí foi isso. A guerra foi praticamente o quê? O norte invadiu o sul, querendo pegar o sul. Os sul-americanos entraram com alguns aliados, a ONU e tal, disseram aqui não. Agora eu vou pegar o norte para mim. Quando foi pegar o norte a China, ei, peraí, agora encostou em mim aqui, não é legal não, vou entrar também. Entrou, empurrou e voltou quase para o paralelo, famoso paralelo 38, que é a linha que serve de base ali meio que para a divisão das duas Coreias. Aí, tá aí. Aí hoje quem é o padrinho forte da Coreia do Norte? A China, pela questão da zona tampão que a gente fala, o território ali, né? Com a Coreia? Não, aí houve. A separação foi por conta, igual aquela separação que houve. Vamos pegar aqui a Alemanha e vamos dividir em duas. Vamos pegar Berlim e vamos dividir aqui. Na verdade, foi dividido em quatro, né? Berlim.
Mas 4 que a gente fala, a parte que era França, Estados Unidos e Inglaterra, meio que é uma coisa só, né? Porque, assim, eram aliados, né? A União Soviética lutou como aliado, mas vamos combinar. Até a forma como ela lutou é diferente, porque se você pega o mapa da Europa, desse lado aqui lutavam americanos, franceses e ingleses, muitas vezes juntos. Mas desse lado aqui, eram os soviéticos. A gente era aliado porque o inimigo era comum. Mas não tinha nem muito esse negócio de vamos lutar junto aqui, vamos. Por isso que eram duas frentes de batalha, né? Isso foi até uma coisa que foi ruim para o Hitler, né? Você tinha uma frente ocidental para dar conta e ainda tinha uma frente oriental com o Exército Vermelho aqui poderosíssimo, né? Então era aquela aliança só por conveniência, igual foi a de nacionalistas e comunistas na China durante a Segunda Guerra. É assim, cara, a gente se odeia, mas a gente odeia mais o japonês e outra. Ninguém aqui vai assumir o poder se o Japão tiver. A gente precisa primeiro tirar o Japão de cena. Então vamos dar as mãos? Bora. Então tem muito isso, né? A aliança por conveniência ali. Então vamos lá. Aí, outro momento importante aqui que eu acho para vocês, eu coloquei aí 1900 e, acho que eu não coloquei, né? 57, foi o lançamento do Sputnik, né? Eu não sei se tem Sputnik, acho que não é assim, ó. Eu acho, tá? É o temudo, né? Então pronto, o lançamento do Sputnik aí, que é, assim, é um golpe muito duro para os Estados Unidos, saber que tem um satélite, os americanos ficavam pirados, cara, com a ideia de que não sabe o que um satélite poderia fazer naquela época, sabe? Era tudo muito. Cara, os caras estão vendo a gente, os caras estão. Cara, isso foi, causou loucura, paranoia nos Estados Unidos. E aí, bicho, que é que nós vamos? Então tinha que dar uma contrapartida. E outra, no começo, realmente a União Soviética, ela era muito forte na corrida espacial. Muito. Ela lançou sonda, primeira sonda ao lado escuro da Lua. Né? Ela manda o primeiro cosmonauta à órbita com Yuri Gagarin. Ela manda os primeiros seres vivos lá e tal, conseguem voltar. E meu irmão, tem que fazer. Aí é quando os americanos têm que dar uma resposta. Aí vem a criação da NASA. Né? E a NASA no começo vai errando que só. Mas aí eu lembrei a vocês que a NASA, o principal projetista dos foguetes ali era o alemão Von Braun, que tem um histórico nazista e tal, que diz que só era porque era obrigado, que não sei o que, mas que não era mesmo, que e conversa que vai, que vem, não interessa, mas também vou dar de César o que é de César. Essa operação que foi a Paper, eu sempre, Nerdologia que traz isso com o Felipe Figueiredo, é a operação, se vocês digitarem aí, não sei o que, Paper, certo? Que é o nome da operação onde os americanos separaram um bocado de cientista ali da Alemanha nazista mesmo, na época, e disseram, esses caras aqui ninguém manda para cadeia não, viu? Que ninguém é doido. Isso aqui a gente separa e leva para a gente. Paperclip, exatamente. Só que tem a versão soviética da mesma operação que diz que levou muito mais também cientistas e tal para a União Soviética. Por isso que eu digo para vocês, ninguém é besta nesse mundo não. Assim, ei, o Von Braun é nazista, mas vem cá, a gente tem algum projetista de foguete nos Estados Unidos agora, rapaz, igual a ele, não. Então pega o cara. Aí quando ele vai para lá, ele começa, é terno e gravata, esquece o passado nazista dele, aquela coisa toda aí, né? Mas assim, tinha também aquela coisa, né? Alguns, pô, trabalho com nazista, mas não tinha aquele negócio. Quem é o cara que sabe fazer? Era o V2, o foguete dele que ele usava na Alemanha nazista, que seria de base para começar os foguetes espaciais americanos. Porque tinha muito isso. Às vezes vocês não entendem. Essa corrida espacial também era uma corrida armamentista, de qualquer maneira, porque a tecnologia que se empregava, às vezes, nos foguetes espaciais, por exemplo, os generais soviéticos ficavam na cola. Eles gostavam da ideia da corrida espacial, mas eles gostavam muito da ideia de esse combustível que você está usando aqui nesse foguete, isso vai dar uma arma espetacular. Então, no final das contas, era muito com viés de simbolismo, mas também com viés de essa tecnologia eu vou usar nas minhas armas. Né? Mas vamos lá. Então, aqui o Sputnik. Uma coisa que foi muito forte, que eu anotei para vocês,
foi a Revolução Cubana de 59, porque essa causou um impacto nos Estados Unidos gigantesco, um medo nos Estados Unidos, que poderia se espalhar pela América Latina, que é uma região extremamente desigual até hoje, né? Então os caras ficaram. E outra coisa, é no quintal deles, pô. No quintal mesmo. Cento e tantos quilômetros da Flórida tá lá Cuba. O lugar pensava, meu irmão, se a moda pega aí, 59, lá vão outros países querendo fazer revoluções também. Aquela... Vocês lembram no começo? Que o Fidel caiu na ingenuidade de achar que. Comecinho, o Fidel não tinha nada com a União Soviética, meu povo. Nada. O Fidel até disse, não, vai, os americanos vão. Né? Quando ele vê que os americanos, em 61, treinam aqueles exilados que fugiram da Revolução Cubana, foram para a Flórida, a CIA dá treinamento para os caras e diz assim, agora vão lá e tome o poder de novo. Destituam o Fidel Castro, que foi a famosa o quê? Essa caiu no meu vestibular da UES. A invasão da Baía dos Porcos. Que até hoje é uma das grandes vergonhas da CIA. Planejou muito mal, porque deu errado. Na época, acho que era o Kennedy. Ele disse, meu irmão, que vergonha que nós passamos. Fidel não era burro. Pegou e disse, hoje eles vieram com uns carinhas aí que eles treinaram. Amanhã eles vêm com mais, amanhã eles vão me tirar. No que eles vão me tirar, só tinha um caminho então naquela época. Os americanos acabaram empurrando ele em direção a quem então? O Fidel. Em direção à União Soviética. Que assim, para eu não sair, então, os caras não me tirarem, o que eu posso fazer contra uma grande potência dessa? Eu tenho que me unir com a União Soviética. A União Soviética, primeiro, achou legal, porque seria se unir com um país bem pertinho e tal. Agora, imagine numa posição de guerra. Não é à toa que o Khrushchev, o líder soviético, vai dizer, Fidel, bora botar uns mísseis aí, sem ninguém saber. A gente manda disfarçado de comida, de ajuda, não sei o quê, nos navios e tal, ninguém vai saber. Aí, quando é 1962, um avião de espionagem americano, que era comum na época, sobrevoava mesmo ali, sempre o espaço cubano, para ver se tinha alguma coisa errada. Um avião pega umas fotos, a galera analisa lá no Pentágono, irmão, isso aqui é míssil. E está apontando para a gente. Aí é quando vai acontecer a famosa crise dos mísseis, que é para todo mundo o momento mais tenso da Guerra Fria, já caiu no Enem. Aqui é a famosa crise dos mísseis, que tem que saber. E aqui foram os 13 dias que abalaram o mundo, que é o nome de um filme. 13 dias que abalaram o mundo. Aqui é o filme do Kevin Costner, que é bem chatão, mas quem gosta de muita história, curte, né? É um filme que ele ainda é preto e branco, mas é preto e branco porque eles fizeram questão de fazer preto e branco, né? É com Kevin Costner, ele faz o conselheiro lá do presidente Kennedy, onde esse filme tem algumas cenas que são icônicas mesmo. Por exemplo, 3 dias que abalaram o mundo porque foi assim, o Kennedy mandou fazer aquele bloqueio com os navios americanos de guerra, né? Na ilha de Cuba. Posicionou os navios e disse, nenhum navio soviético vai passar mais. Então os Estados Unidos nem aqui, Cuba nem aqui, ele botou os navios aqui, ó. Aí ficaram os navios soviéticos, ó. Aí ficou essa tensão, porque ele disse, se passar, começa uma guerra. Os caras ficaram, se começar uma guerra nuclear, morre todo mundo. Aí como é que fica? Aí por isso foram os 13 dias que abalaram o mundo. No X-Men Primeira Classe, tem a cena. Só que aí, como é ficção ou fantasia em alguns momentos, claro e tal, o que é o X-Men Primeira Classe? É aquele mutante que ele tem aquele pensamento de vamos acabar com os humanos, fica só a gente no planeta, né? Tipo alguma coisa perto do que o Magneto também pensa, né? No X-Men que pô, os caras não tratam a gente bem mesmo e tal. O Xavier é diferente. Quem é o professor Xavier? A gente convive na harmonia, né? E é sempre interessante aquela coisa, o Xavier é o americano, né? A coisa, ó, a gente convive em harmonia e tal, não sei o quê. O Magneto
Só que o Magneto, a mãe morre lá no campo de concentração, ele é judeu, aquela coisa toda, então ele já vai cultuando ali, cultivando, né? Um certo ódio da humanidade. E ele tem aquela ideia, mas não é nem o Magneto, não, é aquele outro que é o vilão do filme, que ele quer aproveitar a crise dos mísseis para fazer o quê? Aí a ficção do filme. Não tem a cena que fica os navios soviéticos e os navios americanos? Aí ele, mentalmente, ele tem um poder igual ao do Magneto, né? Ou do professor Xavier, na verdade. Ele mentaliza aqui, aí sai um míssil. Acho que ele faz, na verdade, o cara apertar o botão, o soviético. Certo? Ele faz o cara apertar o botão, entra na mente do cara e aperta. Aí o míssil vai. Só que o X-Men lá, a galera não pode deixar esse míssil atingir nos Estados Unidos, porque senão começaria a guerra e a humanidade e tal. O filme é bacana demais. Essa parte é inventada, obviamente, mas é legal eles se aproveitarem de um momento histórico para dizer assim, rapaz, aqui a humanidade poderia ter chegado ao fim. Isso é o legal do filme, de dizer assim, aqui a humanidade poderia, quem sabe, ter chegado ao fim. Que era o que o cara queria. Um dos mutantes lá e tal, né? Então aí por isso que é os 13 dias que abalaram o mundo, mas termina eles fazendo um certo acordo, né? Onde meio que deixa o Fidel governar, ninguém mexe com ele, tiram os mísseis, mas também os americanos teriam que tirar os mísseis que tinham na Turquia apontados lá para a União Soviética. Porque o legal é isso, né? Eu posso ter e o outro não pode. Então, meio que assim, ei, se tu tem míssil na Turquia apontado para a gente, eu também quero ter míssil soviético lá em Cuba apontado para vocês. Ou então ninguém tem. Hã? Eu acho que tiraram, eu não sei bem, mas perguntar ao professor de história, mas eu acredito que tenham tirado alguns meses depois os mísseis lá da Turquia. Naquela época você tinha muita espionagem, né? Tinha muita, mas o acordo era mais ou menos esse. E assim, ficou muito como, os Estados Unidos venceram, mas não foi bem assim. Inclusive, nesse filme é legal, porque o Kennedy vira assim, não, todo mundo teve que fazer concessões. É aquela coisa da retórica americana, né? A gente venceu porque a gente, não. Também houve ali nos bastidores e tal, ó, vamos aqui negociar direitinho. Por isso que o Fidel continuou governando por muito tempo. E o Fidel, eu li uma vez uma entrevista dele, gente, ele deu uma entrevista já para a revista Veja, né? E ele dizendo das várias tentativas para matá-lo, né? Da CIA e tal. Rapaz, você vê aqui, tem coisas que são. O que é verdade, o que é mentira, vai saber. Mas assim, tem desde o charuto explosivo, que ele disse que tentaram matar ele com charuto, porque ele fuma um charuto cubano, né? Típico. Então, charuto explosivo. Tinha a ideia de comidas envenenadas e tal. E tinha a do coral explosivo. O coral é aquele coral, porque ele gostava de mergulhar. Ali é Caribe, né? Cuba. O Fidel ele tinha uns lances de fazer mergulho, assim, aquela coisa. Ele gostava, né? De uns certos mergulhos. Então, do coral explosivo. Cara, a entrevista é icônica mesmo. Ela está, inclusive, numa revista que eu perdi lá em casa, que era as melhores entrevistas, 30 melhores entrevistas. Aí tinha a do Senna, tinha a da Xuxa, a revista Playboy, que era uma revista, na verdade, para público adulto. Só que entre as fotos de mulheres nuas, que eram pouquíssimas, a revista mesmo era cheia de entrevista, dicas de carro, não sei o quê. Era uma revista de entretenimento. Então, e a galera acha que era uma revista assim adulta para ver mulher pelada. Não tinha, obviamente, mas era uma revista muito densa de muito conteúdo. E eu comprei uma que era só as entrevistas, uma capa preta, era as 30 melhores entrevistas. E você não acha mais de jeito nenhum. Eu perdi lá nas mudanças, não sei onde é que estão. São só entrevistas icônicas mesmo de vários, né, personagens fora e aqui. Mas vamos lá. Crise dos mísseis, né? Aí outro momento aqui, opa, vamos colocar aqui, deixa eu ver, 62, vamos avançar. Eu vou bem correr, vou correr para cá, tá? Tudo bem, 69 ali, o Homem na Lua e tal, aquela coisa toda, corrida espacial é muito forte aqui, ó. Então vou colocar que a corrida espacial é muito forte nesse período, ó. Uma corrida espacial, né? Culminando aí com a chegada do Homem à Lua ali em 69, por ali. Agora vamos colocar aqui que em 79, ó, tem duas coisas que acontecem aqui que elas são emblemáticas para o mundo. A guerra do Afeganistão
E uma coisa que vai colocar também, engraçado, não tem tanto a ver com a Guerra Fria em si, mas vai meio que minar ali os Estados Unidos, que é a Revolução Iraniana. Ou Revolução Islâmica, né? Os americanos não sei, esperavam, você espera, claro, mas para eles foi complicado, né? Que invadiram a embaixada, lembram? Os iranianos invadiram a embaixada americana, pegaram os funcionários ainda ficaram um tempo, né, sob controle dos iranianos. O Irã rompeu relações com os Estados Unidos, que são até hoje, né? Só que você vê, antes eles eram o quê? Best friend, pessoal. Por isso que às vezes o aluno acha estranho que quando ele chega lá no Irã, ele vê um avião F-14. Aí ele diz assim, como é que é o Irã, que é inimigo dos Estados Unidos, usa como avião militar aviões americanos? Nem sempre houve essa treta, né? São bem antigos, mas o pior é que os aviões são tão bons que até um avião desse de mais de 30 não, 40 anos, né? Que a Revolução Iraniana tem 41, 2, quase 43 anos. Quase 43 anos. É claro que eles estão trocando também frota e tal, tem, né? Mas assim, a Revolução Iraniana, desculpa, ela é essa, né? Que vai meio que os americanos acho que não pensavam ali, eles expulsaram não, né? Ele fugiu mesmo. O Shah Reza Pahlavi, que era. E foi para os Estados Unidos, foi morrer lá, os Estados Unidos. Né? E aí o Ayatollah Khomeini, que é aquele líder religioso, voltou da França para assumir o poder lá e ficou até morrer. Hoje está no segundo Ayatollah, né? Que é o Ayatollah Khamenei. Mas Irã e Estados Unidos, gente, continuam como inimigos aí mortais, né? Não é à toa que o Irã é um daqueles ali, o programa nuclear iraniano, né? Pedra no sapato da Europa e dos Estados Unidos. E a tecnologia desse programa nuclear é russa. Então, hoje eu costumo dizer que hoje no mundo a gente vê claramente assim, ó, chineses mais russos versus Europa mais Estados Unidos. Só que aí tem uns outros que a gente pode colocar do lado de lá. Por exemplo, a Venezuela. A gente coloca mais pro lado de cá, Rússia e China. Outro que a gente coloca mais pro lado de cá, Irã. Certo? Então você vai colocando assim meio que num e tal. Então pensar um pouquinho nisso aí. Não é à toa que agora, recente, Vladimir Putin já se posicionou contra também a visita da Nancy Pelosi a Taiwan. É uma maneira já de agradar também os chineses, já que os chineses, na guerra da Ucrânia, tentaram ficar sem, não criticaram, não, né? E meio que, não vou dizer assim, deram apoio, mas não, sabe, o mundo cobrando e tal, e eles, não, eu mesmo não, né? Então a Rússia retribuiu agora dizendo, essa visita foi mesmo uma provocação, então a gente vê isso hoje. Engraçado, os chineses lá atrás, como eu disse para vocês, tinham medo da União Soviética. Aí se aproximaram de quem? Dos Estados Unidos. Aí hoje, a China muitas vezes se aproxima da Rússia, mas a Rússia já não é mais, né? Não assusta mais tanto a China como. Acho que hoje, inclusive, a Rússia precisa muito do apoio chinês. Cara, o mundo dá muita. É incrível, né? E eles vão. É o lance da conveniência e com quem que eu me junto, né? Quem é a bola da vez aqui. É como eu digo, é aquele negócio, um depende do outro. É como eu te falei, o pessoal está lá reclamando do trabalho análogo à escravidão, à exploração do trabalho, mas a Nike está lá fazendo negócio, está explorando essa mão de obra. Então, ninguém consegue. Aí, o iPhone, não sei o quê, talvez você vai ver, o iPhone tem peça chinesa. Não tem economia depois que ela está globalizada. É aquele negócio, se a China hoje desaparecesse, o mundo ia sofrer, os Estados Unidos nem se fala. Se os Estados Unidos desaparecessem, é igual a rivalidade besta, Brasil e Argentina. Não dá para viver sem o outro, não. Nós somos grandes parceiros comerciais. Tu imagina a Argentina desaparecendo, prejuízo para a gente, e a gente desaparecendo, aí a Argentina ela termina de quebrar. Porque nós somos o maior parceiro comercial deles. Eles, para a gente, são um terceiro, quarto, mais ou menos. Já é importante, né?
Mas a gente, para eles, é o bambambam, a gente compra demais deles. E a gente está mandando muito turista para lá. Que é uma coisa que quanto mais vai ficando barato ir para lá, porque tem ficado muito agora para o brasileiro, é um dos países onde o dinheiro brasileiro está valendo uma coisa, em algum lugar, pelo menos, mas para eles lá é bom porque assim, então pelo menos eu recebo turistas. Eu lembro quando eu visitei a Argentina em 2000 e... não vou lembrar não, acho que foi 2014 ou 15. Eu lembro que a gente estava indo para aquele zoológico, eu me arrependo demais de ter ido, que é o Lohan lá, né? Porque fica aquela coisa dos animais, é aquela coisa, se eles estão dopados, não estão, é aquela coisa, eu já me arrependo demais, não iria, sabe? Não teria postado as fotos ali com os leões, com aquela coisa, não, eu já gosto dessa ideia de zoológico, a coisa do animal preso e tal, então eu já me arrependo muito. Mas aí a gente indo para o Lujan, é distante, né? E no ônibus ela falava um portunhol e ela dizia assim pra gente, nunca aconteceu isso, a gente tem que aprender, falando assim, né? Claro, deu para entender, né? A guia, ela dizendo, a gente está tendo que aprender português, né? Como quem diz assim, a gente nunca pensou que, e hoje nós temos que aprender porque a grande leva hoje, e era mesmo, mas não tinha muito esse negócio da gente visitar lá, nossa, agora olha, igual o Chile, quando a gente descobriu o Chile também, aí, época lá que brasileiro no Chile, todo canto que você vai, né? Chegava no restaurante, não sei, cheio de brasileiro. Então, isso demonstra muita dependência. Então, tem as rivalidades, tem. É aquele negócio, é um avião. Eu adorei essa comparação, não sei quem usou, foi um economista uma vez que disse. A economia mundial é um avião. Tem uma turbina de cada lado. Os aviões mais comuns que a gente anda, né? Só uma turbina de cada lado. Uma turbina é a chinesa, uma turbina é a americana. Se uma das duas turbinas falhar, tem que ver se a outra sozinha consegue manter o avião no ar. Vai ser difícil. Então ele pegou e disse. Aquele negócio. E a gente está todo mundo dentro do avião. O mundo está dentro do avião. E é uma turbina americana e uma chinesa. Então tem as brigas? Tem. Mas tem as. Está cheio de empresa americana na China. Os investimentos. Sabe? Então é complicado isso aí. Mas tem, claro, a coisa da dominação geopolítica, a coisa do. Né? Mas vamos lá. Então, aqui é a guerra do Afeganistão, a Revolução Iraniana. A gente já tem aqui nos anos 80, já 70. Aqui você já pode colocar que já vai acontecendo um processo aqui, ó, de decadência soviética, já nos anos 70, econômica e tal. Aqui, nesse momento, já vai tentando ter aquela perestroika e a glasnost, mas que nem conseguem ser implementadas na União Soviética. A famosa perestroika e a glasnost. Perestroika lembra uma pitada de capitalismo na economia. A palavra significa... Acredito que uma vez o Cefet cobrou o significado da palavra, que é reestruturação econômica. Eu brinco que é uma pitada de capitalismo. E era mesmo uma pitada de capitalismo, porque do jeito que estava. E a glasnost era uma pitada de democracia. Então era reconhecendo, dizendo assim, o Ocidente nesse ponto aqui, eu vou pegar um pouquinho de... Aqui era a palavra significa transparência. Seria tipo uma abertura, né, política. Quem foi o líder disso aqui, pessoal? O último líder soviético, aquele que é vivo até hoje, incrível, né? O carequinha com sinal de nascença aqui na testa, o Mikhail Gorbachev, que é vivo até hoje. Né? É o único líder soviético, né? Vivo, claro. O Lenin foi o que ficou menos tempo. Depois do Lenin ali, o Stalin morreu, Khrushchev morreu, Brezhnev morreu, Gorbachev é vivo. Né? E o Gorbachev, que foi endeusado no mundo ocidental, os ocidentais, pô, Gorbachev é o cara e tal. Na verdade, o Gorbachev ele reconheceu que assim, a economia do jeito que estava, com muito estatização, só empresa estatal, sem concorrência, muito gasto em guerra. Ele até disse, gastamos bestamente os soviéticos, né, dinheiro na guerra do... Ainda saímos derrotados. Só que você sabe como é militar, né? Ele não era militar. Os militares da famosa linha dura, porque, por exemplo, ele já queria tirar os soviéticos da guerra. Sabe que militar, ele quer continuar na guerra até... Ele não quer a derrota, né?
alguns militares soviéticos começaram a... Tô gostando desse cara, não. Por isso que prenderam ele e a mulher dele. Só que depois liberaram. Ele e a Raíssa, que era a esposa e tal. Porque esse cara vai acabar com a União Soviética, vai não sei o quê. E lá acontece uma coisa que é parecido com a gente. Como aqui tem saudosistas da ditadura militar e pedem um retorno, vocês vão ver muito na Rússia de hoje, gente que sai às ruas pedindo retorno, não, mas do comunismo, inclusive vai ver jovens que não viveram lá, como jovem que não viveu a ditadura, pedindo retorno. Mas você vai ver o jovem lá também que não viveu, mas é porque também ele às vezes escuta o pai falar assim, cara, mas era bom na época do comunismo, era bom na época. É porque quando vem o capitalismo, melhora para alguns também. Teve uma galera que ficou rica, os magnatas russos. Eles querem a volta do comunismo lá na Rússia? Não. Mas se eu me empobreci muito na Rússia, talvez eu quero o retorno do... É igual o cara no Brasil, o cara que, meu pai, ele fala assim, eu adorava, meu pai gosta da ditadura, porque ele fala assim, nunca me pararam, mas o cara que parou, ou o cara que até hoje está desaparecido político, a família dele esperando o resto da alçada, essa família quer ditadura? Não. Então é muita coisa do, né? Aí eu comparo. Então lá também tem a coisa do volta o comunismo, né? Ele não consegue nem implementar isso aqui, certo? Ele não consegue colocar em prática. Então não tem jeito. Em 91, agora não esqueçam que já em 89, o simbolismo maior cai, que é a queda do muro de Berlim. 61, se eu não me engano. 61. Tá? Só uma olhadinha depois, mas é 61. Tá? A queda do muro de Berlim. Aí 91 acaba mesmo, porque você vai ter mesmo a dissolução da URSS. Não tem como, não deu liga mesmo, não, ele não conseguiu implementar a Glasnost e a Perestroika, não conseguiu salvar a União Soviética como ele pensava, com um pouco de abertura política, de... Não, aí o que a gente compara muito? A China fez. Só que qual foi que a China fez aqui? Das duas, que a gente até brinca. Ela fez essa. Já lá no final dos anos 70, com o Deng Xiaoping, quando Mao Tse Tung morre, que entra o Deng Xiaoping, vocês sabem, o Deng Xiaoping foi o cara, a China é o que ela é hoje por conta do Deng Xiaoping. Quem é o Deng Xiaoping? É o cara que, na época do Mao Tse Tung, ele ficava meio que a galera, não, até pelo respeito, né? O líder da revolução, aquela coisa, a China era um país mais fechado, mais isolado, mas quando o Mao Tse Tung morre, que o Deng Xiaoping assume, o Deng Xiaoping é aquele da famosa frase, não me interessa se o gato é branco ou preto, só me interessa que ele pegue como rato. É o cara pragmático que a gente fala, é o cara que diz assim, mas isso aqui é capitalismo, mas nós vamos alavancar, nós vamos ganhar, vamos sair da miséria, vamos não sei o quê, vamos. Bote aí. Então ele faz a famosa abertura econômica da China. Mas a China continua sem a abertura o quê? Até hoje, sem ser uma ampla abertura. Já houve um avançozinho aqui, uma coisinha ali. Quando tem a indicação do Partido Comunista. Certo? Mas você não escolhe, por exemplo, a cúpula do Partido Comunista, não é você que escolhe o presidente nem o primeiro-ministro. Não é a população que escolhe o Xi Jinping, é a cúpula do partido. Certo? Então é isso. Também, aí tem que ver, não sei se a cúpula. Alguns líderes locais, tipo prefeitos, assim, alguma coisa, há alguns processos de escolha, mas como eu te falei, só tem um partido lá. Então, tudo bem, pode ter 5 candidatos, mas todos são do Partido Comunista, não tem outro partido, só tem o Partido Comunista. Então, veja que os chineses fizeram uma abertura econômica, mas sem a política. Os soviéticos demoraram, não conseguiram, então, vamos separar? Bora. E aconteceu uma separação pacífica, que muita gente não esperava, mas aconteceu porque partiu da própria Rússia, Mikhail Gorbachev era russo, da Rússia dizer assim, está na hora de cada república seguir o seu próprio caminho. Foi assim. Então partiu da mais poderosa dizer, cada um pega o beco. Então dificilmente daria alguma confusão, entendeu? Foi diferente de qual outro país nessa época, que começa a famosa Iugoslávia, que eram 6 em 1. A União Soviética era um 15 em 1. A Iugoslávia era um 6 em 1. Eslovênia, não. Aí era a Tchecoslováquia, que vai separar pacificamente.
República Tcheca, Eslováquia, beleza, na paz. A Iugoslávia era Bósnia, Sérvia, Croácia, Montenegro, Macedônia, Eslovênia. A poderosa, tipo a Rússia deles, era a Sérvia, que era a que tinha a capital, controlava mais o exército, aquela coisa. Não partiu muito dela a separação. A separação começa partindo de quem? Croatas e eslovênios. Na hora que os eslovênios e os croatas dizem eu vou, ali foi diferente da União Soviética, que a Rússia disse pega o beco. É o pai dizendo bora, sai de casa, vamos. O outro foi a Eslovênia e a Sérvia. Epa! Não. Mas nós vamos mesmo assim. Aí foi aquele banho de sangue que a gente viu, principalmente quando houve a guerra civil da Bósnia. E aí aquilo aí foi barbárie, tanto é que era chamado de guerra da barbárie. A gente viu em pleno século, não século XXI não, final do século XX, mas nos anos 90, limpeza étnica, estupro. Gente, e no coração da civilizada Europa. Que o cara fica, somos europeus. Então, mais ou menos isso. Beleza? Ficaremos por aqui. Próxima semana estaremos aí de volta. Ok? Valeu, jovens.